Olá, eu sou a professora Lorenai e eu dou aula de Matemática e Tecnologia aqui na Escola do Pensar. Estamos aqui hoje com os alunos dos terceiros anos do ensino médio para gravar o nosso projeto Briefing. E representando os professores, estamos aqui com o professor Anderson. Professor, você pode falar um pouquinho melhor sobre o trabalho? Perfeito, professora. É um prazer estar aqui mais uma vez com essa galerinha aqui. Na semana passada a gente gravou a parte 1 do Briefing, né? Nós estávamos com os alunos da área alimentícia e hoje nós estamos com os alunos aqui de outras áreas e nós vamos entender e conversar aqui sobre os impactos que a pandemia pode ter gerado aí nessas empresas. A gente vai entender um pouquinho, né? Então, vamos passar a bola para eles? Apresenta a empresa de vocês, dá um panorama geral para a gente entender quais são as empresas que hoje estão representadas aqui para a gente. Então, a empresa da Nike ela foi fundada em 1971 nos Estados Unidos e atualmente ela é responsável pela área da comercialização e fabricação de produtos e acessórios esportivos e vestuários e calçados também. E ela se destaca como uma das empresas mais valiosas esportivas do mundo. Fabricantes dos produtos deles principais, que é o running, futebol, basquete, a marca Jordan e os sportswear. Show! Muito bem. E o Hanan? Bom, eu estou representando a Sony hoje no projeto Briefing. A Sony é uma empresa fundada no Japão com outro nome, porém com o mesmo intuito desde sempre, que é entregar produtos de qualidade e revolucionar o mercado eletrônico. Legal, Yohanan, obrigado. Esdras, apresenta pra gente sua empresa. Bom dia, professores, bom dia a todos os alunos que estão presentes. Eu vou falar sobre a empresa Natura. A Natura foi fundada em 1969 e o produto dela, o que ela trabalha é com produtos de estética e o carro-chefe dela é a Nutrilite, que são produtos minerais para o bem-estar de todos os seres humanos. Legal, Esdras, Natura está em todo lugar também que a gente vai, né? Exatamente. Matheus, apresenta pra gente a empresa que você está representando hoje. Bom, hoje eu vou representar a empresa Volkswagen, que teve fundamento em 1930 na Alemanha nazista, com a grande criação do grande consagrado Fusca, que hoje em dia a Volkswagen está presente em mais de 150 países. Legal, Matheus. Uma curiosidade do nome Volkswagen é que a tradução é carro do povo. O carro-chefe, né, da Volkswagen é o Gol, e o Gol é um carro extremamente popular, então condiz aí com a tradução do nome dele. Muito legal. Temos alguns alunos que também apresentarão online. Tiago, você pode falar um pouquinho sobre sua empresa? Posso sim, bom dia. Eu sou representante da Samsung. Ela é uma empresa sul-coreana. Ela nasceu como uma empresa do ramo alimentício e só depois de alguns anos ela começou a produção de eletrônicos. E o que era para ser apenas um suporte para o ramo alimentício da empresa se tornou a principal área. E hoje ela é a principal produtora de smartphones no mundo. Muito bom, Thiago. Interessante, né? Saber que a Samsung ela começou como uma indústria do ramo alimentício, né? Temos também a nossa aluna Giovana. Gi, você pode falar um pouquinho sobre a sua empresa? Posso sim. Hoje eu estou aqui representando o Boticário, né, que é uma empresa de cosméticos brasileira que nasceu em Curitiba, né, criada pelo Dr. Miguel, que era um farmacêutico que criava produtos manipulados, só que ele descobriu uma verdadeira paixão por cosméticos, né? E o Boticário, ela tem produtos dos mais variados tipos, né? Maquiagem, perfumaria, cuidados pessoais, produtos de cabelo. E legal, Gi, por trazer essa empresa aqui pra gente, pro nosso briefing. Bom, gente, muito interessante conhecer um pouquinho sobre a empresa de vocês. Então, no primeiro vídeo, gravamos com os alunos que representaram as empresas do setor alimentício, onde tiveram, sim, eles constataram o déficit, né, das empresas, as vendas diminuíram, com tantas pessoas tendo redução de salário ou perdendo seus empregos, porém a alimentação é a primeira necessidade. Então, por mais que as vendas diminuíram, mas as pessoas precisavam continuar consumindo alimentos. E como que fica o departamento de vocês, outros setores que não é tão essencial para a sobrevivência humana, né, lidar com um problema de uma pandemia como foi agora?
Um exemplo, no caso da sua empresa, Yohanan, a Sony, como que ela lidou com o lançamento de um videogame, por exemplo, o PS5, que era tão esperado, né? É um aparelho tão caro. Como que ela lidou com esse lançamento justamente no ano pandêmico, onde as pessoas estão se preocupando mais em se alimentar? Como que foi isso para a Sony? Bom, a Sony estava prevendo uma renda menor em 4 anos, podendo cair até 30%. Porém, pensando nesse decaimento da renda, a Sony se preparou para demandas que poderiam subir, ou seja, TV, smartphone, câmera e até por conta do PS5. Ou seja, muitas pessoas ficam em casa, muitas vezes sem fazer nada, ou até mesmo os pais incentivam as crianças a jogarem um pouco, até para se educarem, entre aspas, criarem cultura, ou apenas para passar o tempo, mas não passar o tempo sem fazer nada, sem entretenimento. Então a Sony conseguiu lucrar até 5%, ou seja, o impacto até o momento atual foi positivo. Muito interessante isso que você falou, né? Num ano difícil, a empresa ainda conseguiu lucrar um pouquinho, né? Temos também aí um concorrente que talvez esteja pela mesma linha da Sony, a Samsung. Thiago, você pode falar um pouquinho sobre o impacto que a pandemia causou em relação à Samsung? Isso, assim como a Sony, a Samsung teve um crescimento também, foi um crescimento de 2% em relação a 2019, e apesar de nos primeiros meses terem sido bem difíceis, os primeiros meses da pandemia, que ela precisou fechar uma fábrica na Coreia do Sul e uma em Manaus, aqui no Brasil também, ela conseguiu se recuperar e ela foi a 5ª empresa que mais cresceu durante a pandemia no mundo. Isso foi principalmente por causa de lançamentos como, por exemplo, o Galaxy Fold, que é aquele celular dobrável, e também ela foi uma das pioneiras no lançamento da tecnologia 5G, que está sendo instalado no mundo inteiro, e também daquela questão que a gente comentou em sala, que muitas pessoas foram para o home office, foram fazer aulas online, e essas pessoas precisaram comprar equipamentos como notebooks e smartphones. Isso fez com que trouxesse um impacto positivo para a marca. Exatamente o que conversamos em sala de aula, Pro, porque às vezes o problema para uma empresa pode ser a solução para outra, né? Então, um ano pandêmico, as vendas diminuíram, porém as pessoas estão ficando em casa. Então, muitas pessoas começaram a fazer home office, né? Trabalhar em home office, e seus filhos também tinham aula online, né? Então, ao mesmo tempo que o pai, a mãe precisava de um computador, os filhos também precisavam de um computador, um tablet, um celular, e com isso eles enxergaram uma estratégia aí para conseguir aumentar as suas vendas. Legal, Pro, e vamos ver como que foi no ramo dos cosméticos. Como é que foi o impacto da pandemia? Gi, você pode falar pra gente? Posso sim. Uma das principais palavras, né, que tivemos de ressignificar nessa pandemia foi se reinventar, né? Então, desde professores, funcionários, alunos, todos nós tivemos de nos reinventar. E não foi diferente com o ramo de cosméticos. A Boticário não tem apenas um compromisso em promover a beleza e a autoestima, mas sim a proteção e o autocuidado. Então, a marca teve que investir em tecnologias, né? Uma das maiores características das lojas físicas da Boticário era você poder experimentar o produto. Então, lá em Curitiba, né, que é uma das maiores redes da Boticário, né, onde se situa, eles inventaram uma tecnologia pela qual a pessoa tem um espelho, né, e escolhe o produto e consegue meio que testar, só que não chega a colocar o produto no rosto. E algumas lojas que não estão disponíveis a tecnologia, eles forneciam o produto por meio de fitas antiéticas, né? O que garantia a proteção tanto dos clientes quanto dos funcionários. Eu só tenho o motivo mais importante do mundo: o meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. Você tá linda. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Que legal, hein, Pro? Claro que tem uma estratégia de venda aí, mas atinge algo
intrínseco ali das pessoas, a questão da autoestima, como elas têm se enxergado no momento de pandemia que não está podendo sair, tomar um sol, fazer algum exercício na academia, etc e tal. Uma empresa parou para ter um olhar um pouquinho diferenciado sobre as pessoas. Isso é muito legal. Muito legal. Tem também o Esdras. Pode falar um pouquinho sobre a sua empresa? Qual foi o impacto? Durante a pandemia, eles venderam bastante no método online. Eles conseguiram recuperar toda a perca que eles tiveram em 2019. Eles recuperaram 175 milhões de reais devido às vendas online. E nesse ano de pandemia, graças a Deus, eles não demitiram ninguém, porque eles se comprometeram nesse ano de pandemia a não demitir ninguém. Então, o que é que podemos fazer pelo mundo agora? Sentir, respirar e seguir em frente, nos importando, com toda a força da nossa humanidade. Natura, o mundo é mais bonito com você. Muito legal. E voltando para aquilo que você havia falado sobre o bem-estar, né? A saúde, o bem-estar das pessoas, temos aqui a Nike. Como que a pandemia impactou na sua empresa, Amanda? Então, a Nike foi uma das primeiras empresas a emitir uma declaração sobre o impacto do coronavírus na empresa na China. Mas por que a China? Porque a China ela é a área mais lucrativa e de mais crescimento para a empresa da Nike. Ela é a área geográfica mais importante também para a China, que ela é responsável por 16% da receita total da Nike e quase 40% dos lucros da empresa. E o país ele adicionou 2,4 bilhões de dólares em 2016 na receita total da Nike, que isso é uma taxa anual média de 16%. E em comparação, o ano da pandemia, o crescimento foi de apenas 6%. E os varejistas, eles resistiu ao impacto da pandemia muito melhor do que o esperado. A renda caiu de 4%, excluindo os movimentos cambiais no terceiro trimestre. E a solução deles foi se conectar mais online com os clientes. Então, eles fizeram de uma forma muito eficaz, que foi a solução deles, que até deixou de exemplo para outras empresas pegar aquela ideia e encaixar na sua empresa. Sobre como lidar com o fechamento prolongados e com as lojas físicas. Então, eles fizeram um aplicativo fitness da Nike para treinar em casa, inclusive a Lolo usou e eu também. E foi oferecido gratuitamente e funcionou bastante. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Então aí, a Nike viu um problema, academias fechadas, as pessoas querendo se exercitar, encontraram uma estratégia lá, uma solução, criar um aplicativo, e esse aplicativo ele fornece o seu treino, como se fosse um treino da academia, mas ele fornece o treino para você fazer em casa. Então foi uma saída aí bem legal para interagir com seus clientes. O treino inteiro aqui para vocês. E aí no domingo eu tenho resistência, que é um treino de agilidade 20 minutinhos. Tá? Essa é a forma que eu busquei para conseguir treinar aí nessa quarentena, e eu acabei também me apaixonando por esse treino. Isso é um processo de resiliência da empresa, né? Para o momento se adaptou e atingiu às vezes até melhor do que estava atingindo antes. Agora temos um setor automobilístico, né, que é um pouquinho até complicado pelo valor elevado de custo e tudo mais. Como que foi, Matheus, para a Volkswagen nessa época? Bom, a Volkswagen no começo do primeiro trimestre da pandemia de 2020, ela teve um déficit de 23% na produção e nas entregas de automóveis. E ela teve um grande declínio de 81% em relação ao lucro de 2019, que acarretou num lucro de 5 bilhões de euros.
Legal, Matheus. É um déficit grande e provavelmente aí seria até interessante que aprendesse com a China e com a empresa da Nike sobre alguma estratégia em relação a isso. E Pro, acho que a gente pode entrar agora na parte final do nosso briefing, conversando aí e trazendo à luz alguma curiosidade ou alguma atuação dessas empresas em relação à pandemia para ajudar outras pessoas ou a comunidade local que essa empresa está inserida. Pode ser? Pode ser. Vamos lá para os alunos que estão em casa, no online. Thiago, você pode falar um pouquinho? Posso falar sim. De janeiro até maio de 2020, a Samsung doou 155 milhões de reais em fundos e bens para ajudar no combate ao coronavírus. E até mesmo o governo brasileiro recebeu algumas doações, como, por exemplo, de testes rápidos de Covid, equipamentos para hospitais, como purificadores de ar, por exemplo. E lá na Coreia do Sul, algumas escolas receberam tablets para que os alunos pudessem continuar estudando durante a pandemia. Muito bom ver a preocupação da empresa, até mesmo com os alunos, né? Com a população em geral. Giovana, você pode concluir também? Posso sim, né? O Boticário, ela fez uma grande ação social em março de 2020, o primeiro mês em que foi declarada a pandemia. Então, eles pararam toda a fabricação dos seus produtos, desde perfumes até produtos de maquiagem, para poder produzir álcool gel, né, 50%. E muitos desses álcool géis foram doados para 22 estados e 30 cidades, né, para os trópicos, para comunidades carentes, né, visto que essas pessoas são aquelas que estão praticamente de frente com a Covid. Legal, Gi, Thiago, obrigado pela participação, esse olhar, por ter buscado essas informações para as empresas de vocês. Dos que estão aqui também, alguma ação que a empresa fez em relação às pessoas ou à comunidade local? A Nike, ela doou 140 mil produtos para os profissionais da saúde, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. E ela doou produtos de melhores qualidades para eles. E ela deixou muito de aprendizado. Eu vi que outras empresas agradeceram muito a forma de se conectar com os clientes pelo online. Perfeito, galera. Obrigado pela pesquisa aí do briefing de vocês. Foi um ótimo projeto, um ótimo trabalho da galera. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui representando os professores. Agradeço vocês, alunos, e parabéns pela pesquisa. Foi muito bom, contribuíram bastante com o nosso projeto.